A palavra do nosso Deus, ela traz um alerta para nossas vidas, querido. Nós temos um inimigo, ele é invisível, mas real. Ou seja, o diabo, ele não aparece de chifre ou também com o tridente na mão, mas ele trabalha em silêncio nos bastidores com estratégia sutis para nos derrubar. A palavra do Senhor nosso Deus chama isso de ciladas ou ardis, armadilha bem planejada, disfarçadas para parecer algo muito bom. Querido, olha, você pode até se perguntar a si mesmo, quantas vezes você já fez algo achando que era inofensível, mas depois percebeu que era laço do inimigo? Ou quantas decisões pareciam certas, mas te afastaram do Senhor nosso Deus? Hoje vamos aprender a identificar os ardis de Satanás e vencê-lo pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Queridos, eu peço a você que está nos assistindo, olha, fica aí até o final desse vídeo, olha, você vai entender, você não vai perder. É para você. Deus tem uma mensagem muito importante para a tua vida. Talvez você esteja no laço do diabo e a sua vida não dá certo. E Deus quer te fortalecer para você vencer no nome de Jesus, tá bom? Deixa o like, deixe seu comentário, tá bom? E compartilhe com a pessoa que precisa também ouvir essa mensagem. Querido, a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6 e o versículo 10, o apóstolo Paulo ele diz que no demais, irmão meus, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas de Satanás. Então, o primeiro passo que eu quero trazer aqui para você é uma pergunta. O que são os ardis de Satanás? A palavra ardis significa plano secreto, emboscada, estratégia enganosa, ou seja, Satanás ele nunca joga limpo. Desde o Éden ele trabalha com sutileza. No Éden o que ele fez? Ele não disse, Eva, desobedeça a Deus e morra. Ele não falou isso. Ele disse, é assim que Deus disse, vocês serão como Deus, como está escrito aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 ao 5. Queridos, com Jesus no deserto, ele tentou distorcer a palavra. Se tu és o Filho de Deus, ele diz, tu pode transformar essas pedras em pães. Então, querido, olha, a gente observa lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 6. Na igreja primitiva, Paulo, ele tentou, nós podemos observar que Satanás ele tentou dividir os irmãos. Aí Paulo ele trouxe a palavra de alerta para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardis, como está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 2 e o versículo 11. Olha como é que ele trabalha. Ele vem lá do Éden, ele conseguiu derrubar o primeiro homem, Adão, vem para Jesus e não consegue derrubar Jesus, e agora vem para a igreja. Então veio como ele trabalha com sutileza. Então, quais são os ardis mais comuns para os dias de hoje? Primeiro, a mentira, querido. Mentira é a distorção da verdade. Ele coloca dúvida sobre a palavra. É o que o diabo mais tem feito nesses últimos dias, querido. Ele tem colocado dúvida em muitos corações. Segundo lugar, acusação, ou seja, culpa. Ele faz você se sentir indigno para orar. O inimigo ele tem trabalhado fortemente assim, com acusações. Terceiro, promessa de prazer imediato. Tentar trocar a própria vida, né? Trocar as promessas que Deus faz a você pelos prazeres imediatos. Ou seja, o diabo, ele sabe como enganar as pessoas. Ou seja, ele quer que você
venda o seu prato de primogenitura, ou seja, Satanás ele quer fazer com que você, de imediato, ele venha trocar o seu futuro eterno, por um momento de pecado. Ou seja, Satanás ele trabalha fortemente. E em quarto, divisão, confusão. Eles trabalham muito sobre isso aqui, que é briga, fofoca, muitas coisas que ele trabalha dentro da igreja. Queridos, em segundo lugar, o segundo ponto, como identificar a cilada do inimigo. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo diz assim: temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Queridos, Satanás sempre tentou afastar o cristão da simplicidade do Evangelho. É o que ele mais trabalha, ou seja, e eu quero te apresentar aqui 3 sinais para reconhecer um ardis de Satanás. Primeiro, ele é algo que agrada a carne, mas entristece o Espírito Santo. Ou seja, o diabo ele trabalha para agradar a sua carne, para entristecer o Espírito Santo. Se você tem que esconder, é cilada. Então, algo que você esconde, querido, e não expõe, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, esse nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança o favor de Deus. Então, em segundo lugar, é algo que justifica o pecado. Todo mundo faz, não tem nenhum problema. É o que muitas pessoas agem, né? Todo mundo faz, não tem nenhum problema. Terceiro, é algo que gera confusão e também dúvida sobre Deus. Isso é só o que tem acontecido também, querido. Será que Deus está vendo? Será que vale a pena obedecer? Quantas pessoas estão dessa forma? E um terceiro ponto para nós finalizarmos aqui, querido: como vencer os ardis de Satanás. Efésios, do capítulo 6, versículo 10 e o versículo 18, Paulo ele fala que revestivos de toda a armadura de Deus. Ou seja, não é só de uma peça, é toda a armadura que eu quero passar aqui para você, passo a passo, tá bom? Para você vencer, se armar para vencer a cilada de Satanás. Então, conheça a verdade. Jesus conheceria a verdade e a verdade vos libertará. A verdade representa o cinto da verdade, que Deus quer que eu e você venhamos conhecer. Deus ele quer que eu conheça toda a palavra de Deus, para que não venha cair no engano. Segundo, viver em santidade, é a couraça da justiça. Ou seja, o pecado abre brecha, mas a vida reta fecha portas para o diabo. Terceiro, esteja pronto para agir, ou seja, com os calçados, ou seja, do evangelismo, do evangelho. Ou seja, o cristão tem que estar firme, não ficar parado, ele tem que avançar contra o mal. Esse aqui é o evangelho, é está calçado com o evangelho da paz. Quarto, confiar em Deus. Isso aqui representa aqui o escudo da fé, que é confiar no Senhor Deus. A fé apaga dardos inflamados do medo, da dúvida e da acusação. Quinto, proteja sua mente. Aqui ele fala sobre o capacete da salvação. A certeza que somos salvos, que nós estamos sempre colocando a palavra que vai estar sempre impedindo os ataques de condenação que o diabo vai querer sempre jogar sobre a nossa vida. E sexto, use a palavra como arma, ou seja, a palavra
aqui representa a espada do Espírito. Jesus venceu Satanás no deserto, quando ele mesmo dizia, está escrito. Então, nós temos que vencer as forças espirituais com a palavra. Finalizando, oração. É o mais importante. O inimigo, ele teme uma vida de um cristão que está sempre debaixo da graça de Deus na oração, vivendo em oração. Por isso que é importante nós estarmos sempre buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Um abraço, que Deus abençoe, inscreva-se e compartilhe.